Olá, está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, nós recebemos aqui no estúdio o Sr. Orlando, da cidade de Martinho Campos. Eu espero, de alguma forma, no final desse tempo que a gente vai ter aqui juntos, que a gente consiga levar para vocês uma reflexão a respeito da importância da prevenção, não só no câncer de próstata, que é o que ele foi diagnosticado, mas é uma reflexão que vale para todos os tipos de cânceres. O que a gente precisa fazer? Quais exames a gente precisa fazer? Isso a gente sabe, mas o que falta então para que a gente faça? É isso que a gente espera levar para vocês, esse estímulo para que você cuide da sua saúde. E além disso, nesse mês de dezembro laranja, a gente já vai trazer algumas informações a respeito disso, o que a ACOM tem feito, alguns movimentos, né, de apoio à população, enfim, de forma geral, e quem vai falar sobre isso é o Plínio, já na segunda aparição no programa Mais Saúde, e vocês são nossos convidados, então, para que possamos passar esses próximos minutos juntos, compartilhando informação. Mais Saúde já está no ar. Bom, vamos lá então começar o programa desse final de semana, que o assunto tá com tudo. Hoje tem a entrevista com o Sr. Orlando, tem novidades no intervalo. Lembra que semana passada eu falei a respeito de umas ações que a ACOM desenvolveu para a comunidade? Então tem várias coisas que a gente vai trazer ao longo desse Mais Saúde neste final de semana. Aqui ao meu lado está o Sr. Orlando de Borba, ele é da cidade de Martinho Campos. Sr. Orlando, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Vamos conhecer um pouco mais do senhor, ué? Obrigado. O senhor é de Martinho Campos, nascido e criado. Terra boa. Terra boa. Ali está perto do rio, passa no... É o Rio São Francisco, Rio São Francisco. Né? Perto, antes de Abaeté, parece, né? Entre o meio de Abaeté e Martinho Campos. E a pescaria, como é que é? Conta pra gente. Você chegou a pescar, não é muito a sua... Pesquei muito, mas agora não pesco mais não. Por isso me pegou com a tarrafa lá de peixe, tive que parar. E a época da piracema é complicado. É complicado. E a fiscalização eles pegam de cima mesmo, porque, como se diz, né? Para ter peixe no ano inteiro, a gente tem que ter dar um respiro, né? Para os coitados também. Mas conta mais do senhor. O que o senhor faz da vida? O senhor é aposentado? O senhor trabalha? Sou aposentado, sou lavrador. Tem um sítiozinho. Lá em Martinho Campos, você mora no sítio, então? Moro no sítio. Que beleza. Eu moro no sítio e Martinho Campos. Eu moro em 2 lugares. A minha filha não quer que eu moro na roça mais. Eu vou na roça e volto para Martinho Campos. Passa o dia lá, mas a noite pelo menos eu dormo em casa. Na roça fica muito perigoso agora. Já foi, né, a gente vê, infelizmente, né, assim, de um tempo pra cá, de um tempo assim, de uns 10, 15 anos pra cá, acho que piorou muito essa... Não, tá doido. Assim, em vista de assalto, né, que a gente vê acontecer em roça. Pega o negro lá, amarra ele, começa a matar e leva o lugar embora. Como se diz, é o preço do século XX, né, de 20, 21, né, agora que vai chegando desemprego, né, a gente vê tanta coisa acontecer, né, Solano? Mas o sossego da roça, eu falo assim, gente, que é uma coisa que não tem preço, né, eu gosto demais, eu sou suspeito para falar, porque, assim, eu não moro numa roça porque eu não tenho oportunidade, mas você tá num sítio, numa roça, beirada de um fogãozinho de lenha ali, né, cuidando ali né, eu não sou lavrador, tá, gente? Muita gente tá falando, que é isso, o menino tá lá falando de roça, deve que nunca pegou para capinar um pasto, né, para cuidar de uma vaca, né, nunca fez isso e tá aí falando que gosta de roça, mas é uma paixão minha. Eu acho que, para quem acredita em outras vidas, acho que eu venho do campo, porque é uma paixão que eu tenho, assim, é um sentimento, é uma alegria tão grande, né, de você estar num lugar assim, de estar no meio do campo ali, né, e de ver, né, quando você vai para um sítio mais simples, que você vê, né, o lavrador mesmo, ele cuida, ele que planta, e tudo verdinho, aquele monte de coisa, é muito gostoso, né? E isso é casado? Só tem uma filha que o senhor falou? 2. 2 filhas? 2 filhas. E elas fazem o quê? Elas moram lá em Martinho Campos também, não? Uma mora em Martinho Campos e outra mora em Abaeté. Tá tudo perto. Tá tudo perto. Entendi, Sr. Orlando. E como que foi, assim, a descoberta do senhor? Como que o senhor descobriu a doença? Como que foi, assim? O senhor já tinha alguma preocupação com a saúde? Olhava para a saúde, uma vez por ano cuidava, via como é que estava? Ou não? Foi por acaso que o senhor descobriu? Não, eu tinha 16 anos que eu não ia no médico. Aí minha esposa falou assim, vamos no médico para fazer uns exames. Pediu um médico uns exames de sangue, muitos exames. E o médico falou, é porque nós não faz o PCA. Ela falou assim, eu vou falar com ele. Falou comigo e eu virei bicho. Pensei, isso é coisa de outro mundo. Porque
Ninguém não usava fazer isso. O povo do interior é um povo falava isso, era difícil demais. Aí a mulher na fez e deu. No PSA deu alteração? Deu alteração, mas não foi demais, não. Aí fomos fazer um exame, nós fez o exame, o médico de bom para foi que tinha que operar. Aí foi de operar, já fizemos o exame tudo. Aí eu operei agora em 2016. Aí fizemos o acompanhamento, quando a fé começou a apreciar outra vez. Aí o médico daqui, foi quem eu operei com o doutor Alexandre, daqui de Nova. Aí ele falou, não, tem que fazer a rádio. Aí hoje eu estou com 17 sessões, já tomei uma injeção de harmônico. Aí de radioterapia, você teve que fazer quantas sessões? Vou fazer 35, eu fiz 17. Ah, só fez, está praticamente na metade então já. Faz na metade. E faz o tratamento com hormônio? Faz o tratamento com hormônio. Eu já fiz uma semana passada, vou fazer outra agora em janeiro. Aí eu acabo o tratamento da rádio, aí eu vou continuando vindo. Quimioterapia você não chegou a fazer, não? Ninguém falou nada disso ainda. Não, nem vai precisar. Não, eu falo assim, é porque geralmente, né, as pessoas que estão assistindo o Mais Saúde, a gente sempre fala isso, que o tripé do tratamento, né, ele se baseia na cirurgia, praticamente em todos os casos, a radioterapia e a quimioterapia em alguns casos. Aí tem outros tratamentos complementares, né, o que... eu não sei se eu posso dizer complementar, eu não sou médico, tá, gente? Eu só estou falando assim com base no que a gente conversa aqui no programa. Porque algumas pessoas fazem a quimioterapia, outras tomam hormônio, né, outras fazem terapia alta, tem vários tipos. O tratamento para o câncer é muito moderno. Né, a gente compara, né? O senhor está com quantos anos, Mauro? 72, pergunta bem. 73? 72. 2. Completou agora ou não? Não, vou fazer 73 dia 8 de abril. Ah, tá comecinho do ano agora, né? Eu não sei outras pessoas também nessa mesma faixa etária, né? Antigamente, né? Vamos falar aqui há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, muita gente falecia, né? E as pessoas não sabiam do quê. Né? Isso era muito comum, as pessoas morriam sem saber do que estava acontecendo. E é muita gente. E tinha umas doenças engraçadas, né? Ah, fulano morreu de barriga d'água, ciclano morreu com caroço lá e o negócio deu, e aí a pessoa... Eram uns diagnósticos assim, né? Porque a medicina era muito atrasada. Né? Não tinha... Atrasada assim, entre aspas, né? Modo de dizer, porque ela evoluiu muito, então a gente comparando tem essa ideia de atraso, né? E hoje em dia não, só vê, tem, por exemplo, as pessoas que fazem a prevenção tudo certinho... Né? Quando o diagnóstico acontece precocemente, as chances de cura são enormes, né? E assim é o câncer, né? Aí com isso, né, as pessoas vão perdendo um pouco do medo, né? Porque quanto mais a gente fala da importância da prevenção, que o diagnóstico precoce é o que difere o tratamento, a cura e a não cura da doença, a gente vai batendo nessa tecla e devagarinho a gente vai chegando lá. Né? E por que eu falei, né? Igual há 50 anos atrás, as pessoas não tinham nem o costume também de fazer exame qualquer. O preconceito era demais. É o preconceito, principalmente, né? O preconceito de fazer qualquer tipo de exame, a dificuldade para conseguir o exame, porque muitas coisas eram novidade naquela época. Né? Por exemplo, o PSA é um exame relativamente recente. Não que ele substitua o exame de toque, que é o que já acontece já há muito tempo. Ele não substitui, mas ele complementa. Né? Então, um complementa o outro e os dois juntos conseguem fazer a prevenção para que ela aconteça, né, de fato. Então, pelo que o senhor fala, foi uma descoberta, não por acaso, porque eu não acredito em acaso, né, mas o senhor não tinha costume, então, de fazer exame nenhum, assim, para saber. Passou 16 anos, né, que o senhor me falou, parece. Até em 2016, eu acho que nunca tinha feito um exame. Nada? Não tinha feito acompanhamento nenhum? Não, não tinha feito exame de sangue, nem de nada. E a saúde contando com a sua... Mas é engraçado, né? Eu estou falando pra caramba, mas é porque... eu vou lembrando das histórias e vou trazendo. Muita gente fala que antigamente, né, o povo de roça, né, que era criado na banha, né, que comia comida com banha de porco, ia para o campo depois logo do almoço, pegava pesado, trabalhava duro, né, na lida lá do campo, que adoecia muito menos. Aí a gente esbarra nisso, né? Porque a gente fala, hoje em dia tá uma doençada, né? A gente não vê muito falar disso, né? Tanta coisa, tanta gente aparecendo com câncer. E a gente pensa assim, naquela época, quantas pessoas não morreram e a gente não sabe o real motivo, né? E que poderia ter sido câncer, né? E aí, por um lado, aumentou o número de casos,
Mas se a gente conseguisse criar um gráfico virtual aqui, né? Adoro essas modernidades. Se a gente conseguisse ter um gráfico, a gente ia ver que cresce o número de novos casos da doença, mas também, por outro lado, a cura, né? A taxa de cura, a taxa de sobrevida, como tem aumentado também. Por quê? O que isso quer dizer, na verdade? Consegue-se fazer o diagnóstico precoce, quanto antes melhor, e aí com isso a chance de cura aumenta, você eleva muito, né? E tudo isso por quê? Prevenção sempre em primeiro lugar. Né? O Sr. Orlando está falando que ele passou anos sem ir ao médico, né? Que a gente possa até servir como exemplo, né, para você que está em casa, da importância de procurar o seu médico, né, Sr. Orlando? Porque desde a época que o senhor descobriu a doença, o senhor vem acompanhando direto, né, a saúde. E na família, o senhor tem irmãos ou o senhor é filho único? Tem, nós é 11 irmãos. 11 irmãos? E como dois, já dois faleceram? Perdi uma irmã de câncer, eu pegava nos braços dela assim, quebrava mesmo, mas quando estava no macarrão. Ela cuidou tarde e avançou demais. E tem muito tempo que ela faleceu? É uns 4 anos. 4 anos. E aí na família do senhor, depois que o senhor começou o tratamento, mudou alguma coisa com relação a essa consciência de que tem que fazer os exames? Ah, não, isso é lógico, isso não tem nem a ver. Isso é absurdo, né? Porque minha irmã faleceu desse jeito. Já começou a ter começou já a alertar, maior, né? Acordar. Foi acordar, porque parece que nós estávamos dormindo nesse assunto. E aí que não pode, né? Porque a gente deixar passar, o câncer não espera, né? É uma doença que... E muita gente fala que é isso aí acontece só na casa, né, do vizinho, né, na outra família ali, aqui em casa ninguém teve, não tem que preocupar com isso não. Aí muita gente fala que câncer é hereditário, acha que câncer é uma doença hereditária, e não é. Uma pequena porcentagem dela, sim, tem relação genética, né, com familiares e tudo. Mas uma outra parte considerável, para não dizer a maior parte, ela não é hereditária. E se você acredita que você não vai ter problema porque ninguém na sua casa nunca teve, e se você for o primeiro? Né? E aí depois de você for seguir essa história, né, porque é um tal de a gente sempre faz assim, né? A gente sempre fez assim, a gente nunca preocupou com isso. Né? A gente vai até para o intervalo, na volta eu vou contar um caso pequenininho, mas que serve de exemplo a respeito disso, de tradição. É tradição aqui em casa não preocupar com isso. Né? A gente nem liga para isso, porque nunca teve ninguém. Teve sim a esposa, a família da esposa de não sei quem, e teve câncer, mas aqui em casa não. E aí com isso vai deixando passar. E isso é muito delicado, porque você sim pode ser o primeiro. E aí? Como que vai ser se você não preocupa, não cuida da saúde, não é mesmo? A gente vai fazer um intervalo, mas antes eu queria chamar o Plínio. Nós conversamos com ele já há algum tempo, falando, né, apresentando para vocês, né, que ele a partir de então ia começar a trazer algumas novidades e elas já estão aí batendo na porta. Então, Plínio, é com você. Vamos ver o que você tem de informação para a gente. Aí a gente vai para o intervalo e volta com o programa Mais Saúde, que vocês sabem que é da Com contra o Câncer pela Vida. Olá pessoal, eu sou Plínio César e a partir de hoje eu vou estar aqui com vocês apresentando um pouquinho das ações da ACOM. E para começar na estreia, vamos falar sobre o Dezembro Laranja, como funciona esse mês e o que ele é celebrado. Você vai saber a partir de agora. Dezembro é considerado o mês nacional de combate ao câncer de pele e os dermatologistas aconselham as pessoas para cuidados básicos como o uso de protetores solares, chapéus e óculos. O Dezembro Laranja movimenta cidades pelo Brasil afora, conscientizando as pessoas em uma época propícia para o aparecimento da doença, pois este é o mês quando se inicia o verão. E para conscientizar e comemorar o Dezembro Laranja, a ACOM, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, realizou pela primeira vez em Divinópolis o Deixa Eu Ver a Sua Pele. A ação aconteceu no Centro Oncológico e contou com a presença de uma grande equipe que realizou, em um sábado, quase 400 atendimentos para a população de Divinópolis e região Centro-Oeste.
Além disso, palestras com especialistas e médicos dermatologistas foram realizadas com o intuito de alertar a população quanto a cuidados da pele. No mesmo dia da ação contra o câncer de pele, também foi realizada vacinação gratuita contra a gripe. Várias vacinas foram disponibilizadas e as pessoas aproveitaram para colocar seu cartão de vacinação em dia. O Natal está aí e, com isso, o Papai Noel não poderia deixar de fazer sua visita aqui na Com. Por isso, em parceria com o Lions Clube Divinópolis, o Bom Velhinho visitou a Casa de Apoio e os pacientes do Hospital do Câncer. Esta foi a 5ª visita do Papai Noel na ACOM. Além de alegria e emoção, o Bom Velhinho trouxe pirulito e até tocou seu sininho numa canção de Natal, acompanhada de um cavaquinho do nosso paciente. Isso aí que ó, levanta o astral da galera. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, um novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo aqui o Sr. Orlando. E antes do intervalo a gente tocou num assunto muito interessante, né? O Plínio trouxe para a gente falando da importância da prevenção do câncer de pele. A gente está no mês de dezembro, é o comemorado Dezembro Laranja, mês em que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa conscientização da importância da prevenção do câncer de pele, né? Muita gente negligencia e acha que o câncer de pele é bobagem, porque é uma doença facilmente diagnosticável, né? E muita gente às vezes confunde uma presença de um nódulo, de uma mancha, uma pinta que é um câncer, com uma mancha qualquer e acaba deixando isso tomar proporções muito maiores por conta de falta de cuidado. Então, como o nosso objetivo é sempre levar informações para vocês, eu falei disso recentemente, né, a respeito do ABCD da pele, que eu acho que ajuda muito. A gente fala ABCD porque as letrinhas vão lembrando. As etapas, no caso, né? O A, com relação a uma pinta que é assimétrica, né? Se você pudesse partir ela ao meio, né? Uma pinta, observa aí, você que tem uma pinta na pele, vai me ouvindo e se tiver uma suspeita, já procura uma ajuda logo. Supondo que você tem uma pinta, imagine que você consiga partir ela ao meio e dobrar, né? Tipo assim, tá aqui a mão, eu vou partir ao meio e dobrar. Um lado é totalmente simétrico ao outro, beleza, não precisa se preocupar tanto, mas tem outras etapas, vamos lá. Então, se os lados são simétricos, é um sinal positivo. Se quando você vira, elas são assimétricas, um lado é diferente do outro, é um primeiro sinal. O B está relacionado à borda, porque geralmente as pintas elas são muito redondinhas, né? Elas têm formato bem característico mesmo. Se você tem uma pinta muito irregular, a borda muito diferenciada, né? Muito irregular, né? Seria a palavra, não vamos tentar inventar de novo uma outra palavra. É um sinal e você precisa ficar de olho. A letra C está relacionada à cor. As pintas, geralmente, elas têm uma cor apenas. Ela é marrom, ela é preta, tem algumas que são vermelhinhas, né? Mas que alguns médicos dizem que não é motivo para se preocupar, mas se você tem dúvida, é bom procurar um profissional. Né? Afinal de contas, a gente quer que você procure informação com qualidade. Né? Procurar o doutor da internet, não, tá, gente? Porque muita gente fala, tem uma pinta assim, isso é câncer? Aí vai ver na internet e acaba saindo desesperado, né? Porque internet, Solano, muita gente acha engraçado, eu brinco muito com isso, porque você chega lá com uma micose na unha, você começa a ver o que é aquilo, né? No dedão do pé, você acha, não, é uma micosezinha, aí você começa a ver lá na internet, aí você sai de lá chorando, parecendo que já está com o diagnóstico de um câncer, né? Porque você começa a ver um absurdo, assim, o tanto que a internet te estimula, assim, ao pior diagnóstico possível. Então, não aconselho de maneira nenhuma a pesquisar na internet. Falamos de cor, se tiver mais de uma cor, é um sinal para você procurar um médico. Então, A, assimetria, B, borda, C, cor. E finalizando D, diâmetro.
tamanho. Qual o tamanho dessa pinta? Ela está crescendo? Ela escama, né? Às vezes que você coça, aí aquela pinta sangra, por exemplo. Isso também é um sinal que você tem que ficar de olho. Então, falando tudo isso, complementando ao que o Plínio falou, e esse mês de dezembro a gente vai falar muito disso também, da importância da prevenção para o câncer de pele. Dezembro laranja a gente vai falar de câncer de pele, para conscientizar vocês a respeito da simplicidade e da importância de cuidar da sua saúde. O senhor Orlando, que está aqui comigo, no programa desse final de semana, ele fez um tratamento de um câncer de próstata. E a gente trouxe a história dele porque ele passou 16 anos, né, Orlando, sem procurar médico, sem fazer nada, cuidado nenhum com a saúde. E quando ele procurou, né, pela esposa, foi levado até o médico, e aí eles, fazendo os exames, diagnosticaram um câncer de próstata. Então, para encerrar o programa de hoje, que a gente já está quase no nosso horário, eu quero finalizar com essa mensagem, né, igual a gente está aqui falando, com essa reflexão, na verdade, de que é importantíssimo, né, Sr. Orlando, fazer a prevenção, que se não fosse a esposa do senhor ter levado o senhor para fazer o exame, para ter esse diagnóstico precoce e o tratamento seguir com relativa tranquilidade, o que seria do senhor agora? Isso já estava bem avançado já, incômodo. Que já está com 2 anos e tanto já. Que o senhor já está fazendo tratamento, né? Que eu fui operado. Que fez a cirurgia e isso, depois as sessões. Já tem uns 3 anos quase. Uhum. Precisamos quase 1 ano. E a médica de Belo Horizonte que fez a ressonância falou que o homem pode durar até 100 anos que parece a próstata. É engraçado só falar disso, a gente conversou com um médico um tempo atrás, talvez o ano passado, no mês de novembro, né? Novembro Azul, e ele falou isso também. Ele falou que o câncer de próstata, ele pertence ao homem. Então, se o homem faleceu por acidente ou qualquer outro motivo com 60 anos, ou se ele viver 110 anos, 100 anos, que em algum momento da vida ele pode desenvolver a doença. Então, é curioso a gente, dá até um certo desconforto, né, a gente ter essa informação de que uma hora ou outra a pessoa pode desenvolver a doença. Mas o que a gente quer falar, mais uma vez, a reflexão que eu quero deixar para vocês nesses minutos finais do programa de hoje, é isso, que o exame ele não é para evitar a doença, de maneira nenhuma, nem para uma mamografia não é para evitar o câncer de mama, né? O exame de toque, o exame de PSA não é para evitar o câncer de próstata, ele é feito para diagnosticar precocemente e aí o tratamento começar quando ainda tem cura, quando ainda tem muito que ser feito, né? Porque se você não faz o exame, se você é o machão que fala isso eu não faço, você pode ser diagnosticado já quando tiver problema de retenção urinária, né? Vários outros problemas de dores, né? Porque o câncer na sua fase inicial ele é extremamente silencioso, ele não dá sinal. É quando ele está mais avançado que ele começa a doer, que ele começa a ter uma coceirinha, um incômodozinho, e quando começa isso, que você se atenta, aí pode ser que já seja bem tarde, né, para se falar de cura da doença, né, Sr. Orlando? Bom, a gente fica então por aqui. O programa Mais Saúde desse final de semana foi especial porque nós trouxemos então o Plínio, né, na sua primeira aparição solo, vamos dizer assim, no programa Mais Saúde, mas teremos ele mais vezes aqui trazendo sempre alguma novidade, às vezes em uma matéria externa, ora aqui no meu lugar trazendo informação e exemplos de vida, como o Sr. Orlando que está aqui ao meu lado. Mas é isso, gente. A gente espera ter conseguido levar informação e que essa reflexão fique, né, para que você que fala que eu não faço exame, que eu sou machão, que eu não faço exame de toque, câncer de próstata aqui não, para que você amoleça um pouquinho seu coração e quem sabe procure, né, uma ajuda médica, uma orientação de qualidade, para que se você tiver com qualquer tipo de problema, que ele seja diagnosticado precocemente e você tenha cura e vida em abundância. Acho que esse é o objetivo principal de tudo. Então, Sr. Orlando, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. A esposa dele ficou sentada ali no cantinho, só acompanhando, rindo de algumas perguntas, a gente conversando, mas é uma senhorinha adorável. Pena que a gente não tem oportunidade de tempo, inclusive, de trazer a história dos dois e tudo aqui no Mais Saúde, mas muito obrigado, viu, também pela participação da senhora. E da sua participação aqui conosco no programa Mais Saúde, que vocês sabem, é da Com contra o Câncer pela Vida. Um abraço carinhoso, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.